Olá, amigo internauta, seja bem-vindo aqui ao programa Consciência Próspera. Esse programa que está com a edição número 91. E esse programa, Consciência Próspera, ele tem o apoio do Instituto Biosegredo. O Instituto Biosegredo é que traz aí o apoio para a produção também desse programa Consciência Próspera. E na parte técnica, na produção de áudio e vídeo, nós contamos aqui na parte técnica, cuidando, manipulando os botões, fazendo a mágica acontecer, Alexandre Ferreira. E é óbvio que nós, sempre com uma grande alegria, estamos aqui transmitindo informações, conteúdos, nesse bate-papo, nessas entrevistas com convidados super especiais. E para iniciar o nosso programa, a gente trouxe uma mensagem para você. A vida é preenchida de propósitos. O planeta é uma espécie de ninho cheio de almas criativas. Cada semente co-criando o seu destino. Quando descobrimos, reconhecemos e vivemos nosso propósito de vida, ela abre os nossos olhos para os milagres, para o amor e o entusiasmo. E é com grande entusiasmo que nós recebemos aqui no programa Consciência Próspera, mais uma vez aqui, Eduardo Chiniachik. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, prazer imenso, Samuel, estar aqui com você, com os internautas. Prazer. Muito bom. E o tema que a gente colocou, que a gente deixou para esse programa é o tema que é o título do livro, que é A Vida é um Milagre, né? A gente vai estar falando um pouco sobre esse tema, A Vida é um Milagre. Mas para a gente ajudar também os nossos amigos internautas que estão sempre interagindo com a gente, né? Muitas vezes a gente fala sobre o poder pessoal, que é um dos subtítulos do livro, e nos seus estudos, nas suas práticas, no seu cotidiano, no seu trabalho, nesses anos todos de treinamento, desenvolvimento humano, quais são as causas que você reconhece que fazem com que as pessoas percam o seu poder pessoal? As pessoas perdem o poder pessoal para elas mesmas. É aquele momento em que o medo, a incerteza, a dúvida, ela começa a criar todo o que eu chamo de contracriações. Então, às vezes, eu digo para as pessoas, o amor, ele tem o poder de criar. O medo tem o poder de descriar tudo aquilo que a gente construiu. Então, quando a gente fala o poder pessoal, é quando por um momento eu me sinto o centro do universo. Mas não de uma forma arrogante, não de uma forma prepotente, mas é aquele momento em que eu estou alinhado, em que eu sei as minhas virtudes, eu sei as minhas qualidades, eu sei aquilo que pode ser melhorado, eu sei aquilo que pode ser evoluído ao longo da minha jornada. Então, por isso que quando eu falo poder pessoal, a gente só consegue perdê-lo para nós mesmos, e nós só conseguimos ganhar através de nós mesmos. Uhum. Muitas vezes no nosso cotidiano, na nossa vida diária, a gente se sente às vezes engessado, estagnado, com diversas dificuldades pelo caminho, e vivendo, por exemplo, numa cidade, numa grande metrópole ou com grandes questões para ser solucionado no nosso dia a dia, contas para pagar, escola, transporte, tudo isso interfere com o nosso processo de vida. Como que a gente pode, mesmo em diante, parece até um verdadeiro milagre, né? Diante de toda essa situação, manter ainda um pensamento criativo e ativar a nossa intuição também nesse processo, né? Samuel, você sabe que eu brinco com os meus alunos quando eu digo assim, tudo na vida é simples. Tudo na vida é extremamente simples. Porém, simples não é sinônimo de fácil. Tudo aquilo que é simples vai exigir da gente o que a gente tem de melhor. E uma das coisas mais simples que eu diria é definir qual é o nosso projeto de vida. O que muitas vezes as pessoas não definem. Então, por exemplo, se eu sair de casa sem um propósito, provavelmente eu vou me perder muito, eu vou ficar andando, eu vou gastar um monte de gasolina, eu vou gastar um monte de tempo, porque de alguma forma eu não defini para onde eu estou indo. Então, tudo inicia com uma escolha. O que é que você quer fazer com a sua vida? Para onde você está indo? Para onde você está levando a tua vida? O que é que você está fazendo com ela? O que é que você está fazendo com o seu talento? Então, tem pessoas que, às vezes, falam um monte de coisas que ela não quer. Eu não quero sofrer, eu não quero fracassar, eu não quero ser abandonado, eu não quero... E aí, às vezes, a gente pergunta, então, agora que você sabe tudo o que você não quer, o que você realmente quer?
Então, esse primeiro passo. Tem uma citação do Lao Tse que ele diz assim: uma grande jornada começa com um passo dado na direção certa. Então, né, parece que não é que a gente tenha que dar vários passos, mas a gente precisa definir qual é o passo, em qual direção e qual é a direção certa, porque muitas vezes a gente vai ver que tem pessoas que estão super motivadas e aí às vezes a gente fala assim, uma das piores coisas que alguém pode fazer é estar motivado demais sem saber o que vai fazer com ela, com essa motivação. É como se ela tivesse uma escada, mas está colocando no lugar onde não está aquela lâmpada, a luz, onde precisa colocar aquela escada para subir, né? Vai colocando em diversos lugares aquele, vou colocar aqui, agora tem uma escada. Quem sabe essa vem bem. Então, não é tentativas e erros. Então, eu sempre digo, acho que ao longo da nossa caminhada, nós sempre podemos fazer ajustes, redirecionar, dizer assim, ok, percebi agora que esse objetivo não é o objetivo que eu realmente estou desejando, então vamos amplificar, vamos colocá-lo um pouquinho mais adiante, vamos torná-lo um pouquinho maior. Porém, se eu não tiver definido, se eu não tiver um propósito para a minha existência, parece cada vez mais eu vou perder as duas palavrinhas mágicas do seu programa: consciência. Essa questão de saber exatamente, ter a consciência do meu gesto. Quando você falou essa capacidade intuitiva, nada mais é do que essa capacidade de nos ouvir, de ouvir a voz interior. As pessoas estão tão habituadas a ouvir o diálogo interno, essas vozes do passado, vozes que ela ficou ouvindo, a vida começou a colocar para dentro, e que muitas vezes é o lixo que a gente foi acumulando e que se expressa dentro da gente. E esse lixo vai criando uma coisa tão grande que vai perdendo essa capacidade de nos ouvir. Coisas básicas que às vezes eu brinco, que eu digo assim, tem pessoas que perderam essa sensibilidade, essa consciência e já nem sabe mais quando está com sede. Passou o dia inteiro e não bebeu água. E a gente fala assim, tem gente que está passando o dia inteiro e não está comendo. Comida, não. Amor, afeto, alimento para a alma. E o que muitas vezes a gente vai ver é que as pessoas estão desnutridas. Já dizia a Madre Teresa de Calcutá, as pessoas não têm fome de comida, elas têm fome de amor. Então, muitas vezes a gente vai ver que ao longo do nosso dia nós perdemos essa capacidade de consciência. De estar consciente do que está acontecendo, de estar presente naquela situação, na vida, né? No nosso cotidiano. E a segunda palavra é a prosperidade. Então é aquela coisa, se eu não definir o que eu vou fazer com o meu tempo, com a minha energia, com a minha disposição, com a minha presença, parece que o tempo todo eu estou criando muito mais um movimento de escassez, uma vida onde vai estar muito mais presente aquilo que eu não tenho do que essa energia de se expandir, de ser próspero. O que muitas vezes as pessoas confundem essa prosperidade com, então eu tenho um carro, tenho uma casa, tenho um carro importado, tenho conta, tenho muito dinheiro, e não necessariamente essas pessoas são prósperas. Quer dizer, prosperidade é essa expansão, onde você se faz presente naturalmente, onde você ocupa, onde a tua presença se faz, é notada, independente de você estar fisicamente lá. Muito bom. E boa parte das pessoas que assistem um programa falam assim, mas eu sei o que eu quero fazer, eu quero me realizar, eu quero ter sucesso, eu quero conquistar o mundo, eu quero realmente colocar as coisas que eu quero, que eu sonho para a matéria, para realizar na matéria, nas coisas do dia a dia mesmo, no meu cotidiano, eu quero que esteja presente ali. E aí tem um trecho no livro que fala exatamente dessa parte, né? Que o livro ele trata, é um romance, né? É um estilo romanceado com várias dicas de desenvolvimento humano, né? Que fala sobre
os processos em que dificultam a chegada do resultado, né? Aqueles processos que dificultam a chegada o autor, na verdade, o personagem, né? Ele pega lá o livro e vê aqueles passos que dificultam a chegada dos resultados daqueles sonhos que ele almeja. Você quer comentar um pouco sobre esses processos? A primeira coisa é que tem um monte desses objetivos que são totalmente inespecíficos. Então, quando a gente fala assim, eu quero me realizar, e o que é realização? Então, às vezes, tem uma piadinha que um empresário chegou, um pescador, viu ele lá com a varinha de pescar, e aí ele brinca, assim, fala para o pescador, mas pescador, por que você não tece uma rede, você faz uma rede grande, joga? E aí o pescador perguntou assim, para quê? Aí o empresário falou assim, não, para você ganhar mais dinheiro, você vai pegar mais peixe. E aí o pescador, para quê? Você vai poder comprar um barco, você vai poder... Para quê? Não, é porque aí você vai poder pegar um monte de peixe, aí você vai pegar peixe de monte. E aí o pescador disse, para quê? Aí o empresário já meio irritado, não, porque aí você vai poder comprar uma frota de barcos, aí você vai comprar uma frota de barcos, e aí você vai pegar um monte de peixe. Aí o pescador disse, mas para quê? Aí o empresário já irritado falou assim, aí você vai poder fazer o que você quiser da tua vida. Aí o pescador olhou para ele e falou assim, mas eu já estou fazendo. Então, às vezes, essa coisa de se realizar no quê? Às vezes a gente vai ver que tem pessoas que estão realizadas sem todo aquela questão, conflito, esse dilema existencial. Então, às vezes, a gente vai ver que tem profissionais, assim, executivos super bem-sucedidos, e aí a gente fala assim, largou tudo, sabe, assim, foi viver uma vida de peregrino, na conhecer outras pessoas. E aí você começa a perceber que a palavra realização, ela é inespecífica, porque muitas vezes a gente fala assim, eu quero me realizar. Aí a perguntinha básica é, o que é realização para você? Felicidade. Essa é uma palavra totalmente inespecífica, né? O que é felicidade para você? E essa é uma das coisas que muitas vezes a gente vai ver as pessoas generalizando. Então, a realização de um Eike Batista é a realização que todo mundo tem que buscar na vida. Né? A felicidade de um é a que todo mundo tem que buscar. E não necessariamente tem que ser. E aí a gente se esquece de uma coisa, o que é que te faz feliz? O que é que te faz realizado? Porque tem pessoas que às vezes a gente fala assim, não, mas aí eu vou ser o presidente de uma grande empresa, o executivo maior, todo mundo vai me olhar, vai me respeitar. Vai me admirar. Vai me admirar. E aí às vezes você começa a perceber que a gente quer colocar redondo no quadrado. Né? Quer dizer, é a natureza de uma pessoa que é tranquila, ele quer curtir a vida, ele quer fazer coisas diferentes. Tem pessoas que estão ganhando muito dinheiro, fazendo o quê? Artesanato, um artista plástico. Assim, aí você fala assim, mas enquanto ele estava tentando ser um executivo, ele era uma pessoa infeliz, ganhava dinheiro, mas era infeliz. Agora você vai ver uma pessoa que está ganhando, talvez ele não ganhe tudo o que ele ganhava, mas ele é muito feliz. Então, a pergunta é sempre essa, né? Assim, parece que a vida, a sociedade vai colocando um monte de armadilhas para a gente para perder uma referência de eu. Né? Eu no centro da minha vida. E o que é que eu quero fazer com esse universo que eu tenho? Se eu sou a imagem e a semelhança de Deus, eu tenho a essência do Criador. Mas muitas vezes a gente acaba vivendo muito mais a dimensão de criatura, né, de que alguém está me manipulando e eu estou sendo direcionado como se fosse uma marionete na minha vida. É como se nós nos tornássemos um povo caixa, encaixotados, e nublasse a nossa criatividade. Né? Na sua fala, eu lembrei de uma fala de um pajé Caigan, que disse assim que o povo, né, o povo branco, aquele povo, eles moram em casas que parecem caixas, trabalham em casas que parecem caixas, e vão de uma caixa a outra em caixas que andam. Eles são o povo caixa e veem tudo separado.
eles seguem as normas são as caixas, um monte de caixas, enquanto que o fluxo, a felicidade do nativo é isso, é o natural, é o redondo, né? É o natural, a fluidez, o fluir, né? E nesse nosso processo de entrar e de estar inserido numa sociedade, é isso que você acabou de dizer, né? Que a gente almeja uma caixa ser exatamente embrulhada daquele jeito, ou daquela forma como aquela caixa se apresenta, né? E total. Não é o natural da gente. A gente passa a vida inteira tentando ser aquilo que a gente não é. Você sabe, Samuel, que um dia eu estava, olha, fantástico essa visão desse pajé. Um dia eu estava vendo um prédio, eu estava no hotel, né, me preparando para uma conferência, e aí eu fui para a janela e vi um prédio na minha frente. E aí eu comecei a olhar, e assim, um monte de apartamentos. E aí eu comecei a me ver essa frase: vidas compartimentalizadas, mas não vidas compartilhadas. E aí eu fiquei imaginando, né, que aí quando a gente entra dentro desse compartimento, tem vários compartimentos, onde as pessoas compartimentalizam, mas não necessariamente estão compartilhando. Então é aquela coisa, né, assim, tem a TV da sala, tem a TV na cozinha, tem a TV nos quartos, e aí chega uma determinada hora que todo mundo corre para os seus quartos para ver os seus programas, e aí a gente perdeu aquela coisa que a gente tinha. Quando a gente fala assim, nossa, saudosista esse rapaz, eu falo assim, não, é aquele tempo que a gente se juntava na sala para bater papo, para conversar, ou até mesmo para ver o único programa que tinha, e todos nós ficávamos conversando sobre aquele programa. Teve uma época que meu pai a gente morava numa casa, né? Depois a gente foi morar em apartamentos, que é o que a gente chama hoje, né? Que é aqui em São Paulo. Mas na época não tinha nem TV, a gente ficava escutando um programa de rádio. Juntava a família para escutar os programas de rádio, né? E aí aproveitava também para comentar, as crianças, eu, meu irmão, comentar o que acontecia na escola, minha mãe também no dia a dia. A gente sabia o que acontecia com os integrantes da família daquela casa. E às vezes, como você acabou de dizer, né? Como eu já vi um exemplo de uma pessoa que cada um pega seu alimento, coloca lá no micro-ondas, caixa, e leva para a sua tela quadrada, caixa. No seu quarto, caixa. Quer dizer, e vai encaixotando. Uhum. E aí parece que tem um conceito que eu tenho brincado com ele, que é a miopia existencial. Uhum. Então, assim, e de repente parece que essa caixa é o universo, é o horizonte. Então, de repente, eu não enxergo que tem algo além dessa caixa na minha vida, né? Que tem algo além daquela caixa que eu trabalho. Sim. Que é alguma coisa muito maior, muito mais ampla e com muito mais sentido e muito mais significado. Então, às vezes, eu até ousaria dizer, estar dentro da caixa não é o problema, mas quando você tem essa percepção de que você não é a caixa, de que você é muito mais do que isso. Agora, infelizmente, a gente vai vendo que cada vez mais as pessoas estão compartimentalizando demais uma coisa que é imensa, gigantesca, que é a nossa vida. Que é a nossa essência, né? Eu tenho certeza de que algum dessas pessoas que estão assistindo a gente aí via internet também está passando por esse processo. Fala assim, não, agora eu não quero mais ser a caixa, eu não quero ficar enfiado nessa caixa. E aí entra uma situação interessante, uma ânsia de mudança, uma ânsia de transformação, uma ânsia de se tornar uma pessoa melhor para ela mesma, né? E como lidar então nesse processo, que normalmente esse processo é chamado de crise, né? Qual é a importância da crise? Como lidar com essa crise que essa pessoa pode estar passando e está assistindo a gente, né? Eu sempre digo que crise não é o momento de tomada de decisões. A crise é um momento para você se fortalecer. Então, às vezes, a gente vai ver assim, talvez você conheça alguém que está passando por uma crise no casamento. E aí, o que ela faz? Ai, não, eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que separar. Porém, muitas vezes ela vai perceber que quando a pessoa toma uma decisão, ela se separa, aí quando ela se separa, ela começa a perceber que ela se distanciou dos amigos, ela não tem mais amigos, ela se distanciou da família, ela não sabe mais o que fazer para se divertir, porque ela perdeu o hábito de se divertir. Então, o que acontece?
ela se depara com uma situação em que ela se separou do único vínculo, do único lastro, e de repente ela começa a se dar conta de que ruim com ele, pior sem ele. Então é aquele momento em que eu digo assim, voltamos àquela questão da consciência. Comece a tomar consciência, como é que está as suas relações, seus amigos, como é que está a vida, né? Você tem criado espaços, por exemplo, onde você tem investido no teu desenvolvimento profissional, investir em conhecimento, em novos conhecimentos, em conhecer pessoas, em começar a criar um movimento de se divertir mais, de sair ao cinema, ir ao teatro, de ir na praia, tomar um banho de cachoeira, porque aí sim, aí nesse momento, quando você deu uma equilibrada na vida, aí esse é o momento para você tomar uma decisão. É aquelas pessoas que às vezes estão passando por uma crise profissional, falam assim, não, eu vou largar o emprego, e aí você fala assim, tá bom, o que é que está dando sustentabilidade hoje? O que eu estou ganhando nele. Legal. Então o que a gente faz? Mantém. Agora, o que é que você gostaria de fazer? Eu gostaria de trabalhar com arte e tal. Então vai fazer um curso de belas artes, um curso de artesanato, vai fazer um curso de pintura, se você é adepto de filmagem, vai fazer um curso de câmera. Ou fotografia. Né? E aí o que a gente fala assim, ok, vai criando condições de você poder fazer um salto. Porém, lembre-se sempre de uma coisa, que uma vez uma pessoa me perguntou, é que você não faz o que eu faço, porque se fizesse você ia entender o que é sofrimento. E aí eu respondi para essa pessoa, se eu fizesse alguma coisa que eu não gosto de fazer, eu iria fazer com mais paixão. Assim, eu ia me dedicar de uma forma mais apaixonada, não só ao trabalho, mas às pessoas que estão junto comigo. Por quê? Porque se eu assumo uma postura de quem é descartável na vida, eu jamais vou criar condições para chegar onde eu quero chegar. E é isso que muitas vezes as pessoas começam a fazer com a vida delas. Elas vão assumindo uma postura de quem é descartável. Descartável no trabalho, sim, descartável no relacionamento, descartável. E aí chega aquele momento que ela diz assim, alguém me puxou o tapete. Eu falei assim, ninguém puxou o seu tapete, mas você mesmo se puxou o tapete. Às vezes parece cômico a imagem, alguém pegando o tapete e puxando e ela tomando um tombo. Verdade. Eu vou voltar numa pergunta que a gente fez anteriormente, que é aquela que fala sobre as formas, as causas ou os comportamentos que evitam, que bloqueiam que os nossos desejos sejam realizados, né? Que são essas atitudes, esses comportamentos que está lá no livro presente, que eu vou até citar, que eu até anotei aqui, que é a agitação, a agressividade, o pensamento negativo exagerado e a passividade. Comente um pouco sobre essas posturas e como que ela realmente influencia. Você pode até citar exemplos se quiser também. Eu digo que essa é a síndrome das condutas não produtivas na vida. Então, elas são 4. Então, tem uma brincadeira aqui, um exemplo, que assim, você imagina uma pessoa que entra no carro, está atrasada, anda 2 quarteirões e aí ela se dá conta de que o pneu furou. E aí você vai ver que a primeira conduta não produtiva, tem pessoas que já saem esmurrando a direção do carro, sai, esbraveja, chuta o carro, já estragaram meu dia. E às vezes a gente vai perceber que a pessoa fica irritada, mal-humorada, parece que agressiva, e aí parece que a coisa mais importante da vida é mostrar para o mundo que ela está de mau humor. Mas o único pontinho é que ela não troca o pneu do carro. Ela faz um estardalhaço, mas ela não trocou o pneu do carro. Então, tem pessoas no dia a dia que dão uma grande ênfase. Que aí você fala assim, mas olha para o pneu, troca o pneu, resolve isso. Cria uma atitude proativa em relação à solução. Não é nem ao problema, mas é a solução. A segunda conduta não produtiva, furou o pneu, aí a pessoa sai do carro, começa a andar que nem uma barata tonta, ao redor do carro, corre. E aí você fala, valeu-me Jesus, ai meu Deus, vixe, meu Deus, por que essas coisas acontecem comigo, justo comigo, ai meu Deus. E aí ela vai criando aquela angústia, aquele desespero.
aquela ansiedade, mas ela não troca o pneu. Né? Tem pessoas que ficam correndo, a imagem é o cachorro correndo atrás do rabo, corre, corre, corre. E aí se você parar, eu brinquei que nem quando você para o carro, né? O cachorro está correndo atrás, lá, uau, 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 uau. Aí ela para o carro, o cachorro, o que eu vou fazer agora? O cachorro não sabe o que fazer com a roda, né? Porque você vai dizer, parou, meu Deus do céu, né? Então tem gente que às vezes eu brinco assim, quando tem tempo ela não sabe o que fazer com o tempo, quando tem o amor ela não sabe fazer o que faz com esse amor, né? Quando ela tem uma possibilidade de se divertir, ela não sabe o que fazer com isso, né? Porque parece que a coisa mais importante é correr, ficar angustiado. A terceira conduta não produtiva é quando você vê a pessoa, ela para, sai do carro, olha para o carro, aí ela fica assim, e se não tiver o step? Mas se tiver o step, mas ele tiver furado? E se o step tiver bom, mas não tiver o macaco? Ah, não. Com a sorte que eu estou hoje, com certeza vou ser assaltado. Né? Tem gente que vai aumentando aqui dentro, ela vai aumentando o tamanho do problema. Chega um momento que ela nem se lembra que o problema original era um pneuzinho furado. Então, assim, a coisa vai ganhando uma dimensão tão grande que ela vai hiperdimensionando o conflito. A quarta conduta não produtiva é aquela pessoa que para, alguém vai passar. Alguém vai passar e vai olhar o meu pneu furado e vai parar e vai pedir desesperadamente para trocar o meu pneu. Né? Mas como minha mãe disse para não ser facinho, então eu vou fazer um certo charme e tal, mas aí depois ele vai insistir tanto, eu vou dizer, tá bom, tá, troca. Né? Assim, tem pessoas que ficam passivas, esperando uma solução mágica. Assim, ela não vai ter que fazer nada, mas tudo vai ser resolvido. Então, é aquela coisa, eu tenho dificuldade de dizer não, mas eu fico esperando uma solução mágica que, assim, de uma hora para outra, né, o Divino Espírito Santo vai me dar uma luz e eu vou dizer assim, agora eu sei lidar muito bem em dizer não, em dizer sim. Não, então, assim, você vai ficar vermelho, você vai ficar com a orelha vermelha, você vai ficar com sentimento de culpa. Mas aí você vai começar a perceber que toda vez que você diz não, você tem todas essas sensações, porque o hábito era esse, e de repente você vai dizer, olha, estou me sentindo melhor agora. Assim, então, não existe. Né? Então, por isso que a gente vai ver que tem muitas pessoas que têm essas condutas não produtivas. Né? Gasta muita energia, mas não produz nada. E nós estamos muito contentes porque você produziu um belíssimo livro que é A Vida é um Milagre. E o que é que inspirou? O que o inspirou a escrever esse livro, A Vida é um Milagre? Eu passei por um momento de saúde que foi meio, assim, me deu uma grande chacoalhada na vida. E tem um conceito que eu uso, que é analfabeto funcional sensorial. Na educação, o pessoal fala que o analfabetismo funcional é aquela pessoa que sabe ler e escrever, mas não sabe interpretar o texto, assim, não assimila o que leu. E eu digo que tem um analfabeto funcional sensorial. É aquela pessoa que passa pelas lições da vida, mas não assimilou, não interpretou. E eu perdi meu pai, exatamente uma pessoa que corria, trabalhava muito, e ele teve o primeiro, teve o segundo infarto, aí no terceiro ele morreu. E eu sempre digo, né, que eu falei assim, bom, já era para ter aprendido essa lição. E aí eu fui entrando no ritmo, viagem, ritmo, corre. E aí eu tive um AVC. Parei um tempão, mas a primeira coisa que me veio era, se a minha história terminasse aqui, o que é que tinha ficado incompleto? Então, eu comecei a me dar conta disso, né? Deus nos deu um grande milagre que é a nossa vida. Porém, para viver esse milagre, a gente precisa simplesmente viver. E não é simplesmente fazer de conta que é. Então, toda a trajetória desse livro, ele é a história de um empresário
que ele estava achando que já estava por cima da carne seca, já estava tudo resolvido, sabe assim, e de repente ele começa a perceber que ele não é imortal, sabe assim, de que as coisas são finitas, de que, sabe assim, não é que a gente vai passar impune por tudo aquilo que a gente deixa de viver, por tudo aquilo que a gente deixa de sentir, de se entregar. Parece que chega um momento que a gente tem que fazer as contas ainda em vida. E aí é nesse momento que surge essa grande reflexão. Assim, eu começo a me dar conta que eu tenho uma vida, mas eu estou subutilizando essa vida. Eu sou capaz de muito mais, de viver uma dimensão muito maior de mim mesmo. Então, por isso, né, a vida é um milagre. Agora, viva esse milagre. Muito bom. A gente já está chegando já aqui ao final da participação do Eduardo Chinachique aqui no programa Consciência dessa edição 91, programa de hoje. Mas antes de a gente finalizar, queremos agradecer aí a Daniela, também ao Pedro, a Daniela que é parceira do Eduardo, o Pedro também ajudando bastante, a editora, a gente, e também agradecer ao Eduardo Chinachique pela presença sempre cativante, sempre inteligente aqui no programa Consciência Próspera. Pedir para o nosso convidado, então, o Eduardo, deixar sua mensagem para os nossos amigos internautas. Antes de deixar uma mensagem para você, quero agradecer ao Samuel por ser essa pessoa incrível, fantástica, especial, que com certeza vocês tenham acompanhado, que essa é 91, mas com certeza você vai acompanhar muito mais. Essa sacada da consciência próspera do Samuel não é simplesmente alguma coisa que nasce da mente, é alguma coisa que vem do coração, e essa é a grande lição. Então, assim, consciência, prosperidade, plenitude, amor, são situações que cada vez mais parecem utopias, que as pessoas falam assim como se, nossa, viver um amor, viver em amor, viver essa prosperidade. E cada vez que eu vejo você, eu vejo assim, essa expressão de amor, essa alegria, esse dinamismo, esse entusiasmo, esse sopro divino dentro de você que emana. E eu queria dizer para vocês, aprenda com esse rapaz. Assim, cada vez que você estiver vendo um vídeo dele, perceba o quanto as perguntas, as sacadas, a forma de trazer uma informação para você não é simplesmente uma informação, mas é um convite. É um convite para você viver uma dimensão maior de você mesmo. Não é simplesmente viver, ganhar dinheiro, mas você tem muito mais. Lembre sempre de uma coisa: a vida é mais. Você é muito mais. Viva! Nós então agradecemos aqui, inspirados e emocionados pelas palavras do Eduardo Chinachique, e confiamos que você realmente vá viver a sua vida com essência. Fique com a gente sempre. Consciência Próspera.